Seja bem-vindo ao Bíblia em Cena, onde as Escrituras ganham vida. Você já ouviu falar da Torre de Babel, uma construção tão grandiosa que pretendia alcançar os céus, uma tentativa ousada da humanidade de desafiar o próprio Deus. Hoje, você vai conhecer a verdadeira história por trás desse episódio bíblico que mudou o rumo da civilização. Após o grande dilúvio, a humanidade começou a se reconstruir. Todos falavam uma só língua e essa unidade parecia perfeita. As famílias se multiplicaram, os campos foram cultivados e, aos poucos, uma nova sociedade emergia das cinzas do julgamento. Em sua jornada, chegaram a uma planície fértil na terra de Sinar, onde decidiram parar. Ali nasce um plano ousado. Vamos construir uma cidade com uma torre que toque o céu. Assim seremos famosos e não seremos espalhados pela terra. A ideia parecia engenhosa, uma torre como símbolo de união, progresso e poder. Mas havia um problema oculto. Essa construção não era motivada por fé ou gratidão. Era movida pelo orgulho, pela vaidade, pela rebelião silenciosa. Eles queriam deixar de depender de Deus, queriam ser lembrados, não por quem os criou, mas pelo que poderiam construir por si mesmos. Queriam subir aos céus com as próprias mãos. E então os tijolos começaram a ser moldados. O betume era usado como argamassa. A torre começou a crescer, dia após dia, mais alta, mais imponente, mais desafiadora. Mas Deus observava. Ele via mais do que a obra, via o coração de quem a edificava, via a arrogância disfarçada de progresso. E então, numa ação divina surpreendente, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse: Eis que são um só povo, e todos têm uma só linguagem. E isto é apenas o começo. Agora, nada do que intentam fazer será impossível para eles. Mas o problema não era a união, era a intenção. Eles estavam se unindo não para adorar a Deus, mas para substituí-lo. Por isso, o Senhor decidiu agir, e ali, em meio àquela obra grandiosa, Deus confundiu as línguas dos homens. Subitamente, um pedreiro pedia um tijolo e recebia barro. Um mestre de obras gritava ordens, e ninguém entendia. As vozes se cruzavam, os sons se embaralhavam. Os significados se perdiam. O que antes era união virou caos, confusão, Babel. A obra parou. A torre ficou inacabada. As pessoas, sem entender umas às outras, se dispersaram. Cada grupo seguiu um caminho, uma língua, uma direção. E o nome daquele lugar ficou marcado: Babel, que significa confusão. Essa história pode parecer distante, mas ainda hoje vivemos suas consequências. A diversidade de línguas, de povos e culturas tem origem nesse episódio. A separação entre os homens não foi por acaso. Foi o resultado direto do orgulho coletivo, da tentativa de viver sem Deus. E quantas vezes nos dias de hoje repetimos Babel? Quando seguimos projetos sem oração, relacionamentos sem direção, planos grandiosos onde Deus é deixado de lado. Construímos torres em nossa mente, em nossa carreira, em nossa vida espiritual. E depois nos perguntamos por que tudo desmoronou. A Torre de Babel é um lembrete de que a verdadeira grandeza não vem de erguer estruturas, mas de se curvar diante do Criador. É uma advertência clara. Toda união que exclui Deus está fadada ao colapso. E ainda assim, Deus não nos abandonou. Ele confundiu as línguas, mas mais tarde, em Pentecostes, o Espírito Santo restauraria a comunhão entre os povos. A confusão foi transformada em entendimento, a divisão em unidade por meio de Cristo. Em Babel, Deus desceu em juízo. No Pentecostes, Deus desceu em graça. A mesma humanidade que se afastou pela língua foi reunida pelo Espírito. A história da Torre de Babel é mais do que um registro histórico, é um espelho da alma humana.
um alerta contra a soberba, um convite à dependência de Deus. E agora a pergunta é: o que você tem construído? Uma torre para sua glória ou um altar para Deus? No próximo episódio, você vai descobrir como Deus escolheu um homem simples, de uma terra pagã, para iniciar um plano eterno. Um homem que deixou tudo para seguir uma promessa. Conheça Abraão, o pai da fé, e veja como sua obediência mudou o curso da história da humanidade. Se essa história falou com você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar acompanhando a Bíblia como você nunca viu antes. Comente abaixo. Qual torre você precisa deixar de construir hoje? E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Nos vemos no próximo episódio de Bíblia em Cena, onde as Escrituras ganham vida.